Mas, apesar de Roosevelt, assim como os nazistas, estar tentando organizar a sociedade de maneira diferente dos nazistas, ele acreditava que os seres humanos eram racionais e poderiam ser confiáveis para tomar parte ativa no governo. Ele acreditava ser possível explicar suas políticas aos americanos comuns e levar em conta suas opiniões. Para isso, ele teve a ajuda de novas ideias de um cientista social americano chamado George Gallup. A leitura favorita no Washington do New Deal e vista geral da opinião pública, de escritórios em Princeton, Nova Jersey, o famoso estatístico Dr. George Grupper leva ao Washington semanalmente os pensamentos da nação. E o analista de New York Fortune, Emo Hopper, compila para publicação e arquiva dessas aprovações e reprovações em relação à maioria de administrar o país. Gallup e Hopper rejeitaram a visão de Barnes, de que os seres humanos estavam à mercê das forças inconscientes, por isso precisariam ser controlados. O sistema de consulta à opinião pública era baseado na ideia de que se poderia confiar nas pessoas para saber o que elas querem. Eles diziam que se poderiam prever e mensurar a opinião e o comportamento do público, se fossem feitas perguntas estritamente factuais, evitando manipular suas emoções. Bem, o quanto a esta, você acha que o New Deal de Roosevelt está sendo ruim para o país? Não, essa está sendo muito carregada, já sugere automaticamente uma resposta, e assim. Em relação ao presidente Roosevelt, você, em geral, apoia ou desaprova? Está melhor. Homens conversam. Antes das entrevistas sérias, a visão de muitas pessoas era que não se poderia confiar na opinião pública, que era irracional. Era mal informada, era caótica, teimosa e por aí vai. E por isso estas opiniões deveriam ser desconsideradas. Mas com pesquisas mais sérias, eu acho que ficou demonstrado claramente que as pessoas são racionais, que elas tomam boas decisões. Isso oferece à democracia a chance de ser realmente informada pelo público, dando voz a todos na maneira com que o país é administrado. Eu sei que meu pai não diria necessariamente que a voz do público é a voz de Deus, mas ele sentia fortemente que a voz do povo é racional e deve ser ouvida, afirma o filho de Gallup. Roosevelt estava forjando uma nova conexão entre as massas e os políticos. Não mais eles seriam consumidores irracionais, manipulados com fermento e desejos. Em vez disso, eles eram cidadãos que tomariam parte na administração do país. Em 1936, Roosevelt concorre à reeleição. Ele prometeu maior controle sobre o mundo dos negócios para as corporações, isto era o começo de uma ditadura. Roosevelt interfere na iniciativa privada. Ele está levando o país às dívidas. Para recuperar é preciso deixar os negócios em paz, afirma o homem. Mas Roosevelt foi reeleito triunfantemente. Parece, meus amigos, uma vitória esmagadora, diz ele. Por isso, permitam-me agradecê-los de novo e dizer-lhes que espero vê-los em breve. E desejo afetuosamente uma boa noite. Diante disto, o empresariado resolveu revidar para recuperar o poder na América. Ao centro de batalha estaria Edward Barnes e a profissão que ele inventou, relações públicas. Depois daquele discurso, o empresariado começou a se juntar e debater. Inicialmente em privado e depois conversando entre si, sobre as necessidades de deflagrar uma guerra ideológica contra o New Deal. E para reafirmar o tipo de ligação entre o ideal de democracia de um lado e o ideal de negócios privados do outro. Então, sob a proteção de uma organização ainda inexistente, chamada Associação Nacional dos Artesãos, e cujos membros incluíam grandes corporações dos Estados Unidos, foi lançada uma campanha projetada explicitamente para criar laços emocionais entre o público e o mundo dos negócios. São as técnicas de Barnes, usadas em grande escala, eu diria, com força total. General Motors, Parada do Progresso. A Parada do Progresso da General Motors, viajando pelas estradas principais e secundárias da América,
alcançando milhões de americanos em suas cidades de origem. A fascinante história por trás da indústria moderna. A campanha tentava dramaticamente mostrar que eram os negócios, não os políticos, que tinham criado a moderna América. Barnes era um conselheiro de General Motors, mas ele não estava mais sozinho. A indústria que ele fundara floresceu na forma de centenas de contratados pelas relações públicas, organizando uma vasta campanha. Eles não somente usavam propaganda e anúncios, mas armavam para insinuar nas páginas editoriais de jornais que estava dando tudo certo. Se tornou uma luta feroz. Em resposta à campanha, o governo fez filmes que avisavam sobre a manipulação inescrupulosa da imprensa pelo mundo dos negócios. O principal vilão era a nova figura do profissional das relações públicas. Eles tentavam alcançar seus objetivos trabalhando por trás das cortinas, corrompendo e desprezando o povo. Os objetivos de tais grupos podem ser bons ou maus, dependendo do que é de interesse público, mas seus métodos são a grande perigo às instituições democráticas. Os filmes também mostravam como cidadãos responsáveis poderiam monitorar a imprensa. Eles poderiam criar uma cartilha que analisava as reportagens procurando sinais de viagem de perigo. Mas estas instruções não seriam páreo para a poderosa imaginação de Edward Barnes. Ele estava para ajudar a criar uma visão utópica de que o capitalismo de livre mercado moldaria a América se fosse libertado. Em 1939, Nova York receberia a Feira Mundial. Edward Barnes seria o principal consultor. Ele insistiu para que o tema fosse a ligação entre democracia e os negócios da América. No meio da feira estava um domo branco gigante, que Barnes chamou de Democracy City. E ao centro da mostra estava um vasto modelo de futuro para a América, construído pela General Motors. Para o meu pai, a Feira Mundial foi uma oportunidade de manter o status quo, ou seja, o capitalismo. Em uma democracia e capitalismo, essa união ele fez isso manipulando as pessoas e levando-as a pensar que você não teria uma democracia real em qualquer outra sociedade que não seja capitalista, que seria capaz de fazer qualquer coisa, de criar essas maravilhosas estradas e fazer filmes para todo mundo. Ou telefone sem manivelas ou carro confortável. Era consumismo, mas era sugerido ao mesmo tempo. De uma maneira divertida que a democracia e o capitalismo vêm juntos. A Feira Mundial foi um extraordinário sucesso, capturando a imaginação da América. Foi apresentada a visão de uma nova forma de democracia, na qual os negócios responderiam à maioria dos desejos das pessoas, de uma maneira que os políticos nunca poderiam fazê-lo. Dependia de tratar as pessoas não como cidadãos ativos, como fez Roosevelt, mas como consumidores, porque isso que diz Barnes era a chave para controlar a democracia de massa. Não que as pessoas estivessem no controle, mas que os desejos das pessoas estariam no controle. As pessoas não estariam no poder, as pessoas não tinham poder de decisão neste ambiente. Então a democracia é reduzida de algo que assume o cidadão ativo à ideia do povo como consumidores passivos. Guiado primeiramente por desejos instintivos e inconscientes. Nisso, se você puder, na verdade, ativar essas necessidades, você consegue o que quer deles. Mas esta batalha entre duas percepções dos seres humanos sobre se seriam racionais ou irracionais estava para ser imensamente afetada por eventos da Europa, eventos que mudariam os destinos da família Freud.
Em março de 1938, os nazistas anexaram a Áustria, o que foi chamado de Auschwitz. Hitler chegou em Viena para uma extraordinária exibição de adulação de massas. Mas enquanto ele dirigia pela cidade, por trás das cenas, os nazistas eram sistematicamente derrotados e disparavam o ódio da multidão contra os inimigos da Grande Alemanha. A Auschwitz foi um tipo de explosão, de um ódio terrível contra os inimigos, os chamados inimigos, ou o que eles consideravam como inimigos, principalmente contra os judeus e também contra muitos austríacos que se opuseram aos nazistas na Áustria. Eles diziam que seriam legítimos, você poderia fazer o que quisesse, então eles faziam. Roubar e matar e furtar, eu não pude mais ficar lá. A loucura humana, é claro. Quase perto, muito perto do comportamento normal. As coisas podiam se transformar muito rápido. Enquanto a violência e os assassinatos aumentavam, Freud decidiu deixar Viena. Ele queria ir para a Inglaterra, mas sabia que a Inglaterra, assim como muitos países, estavam recusando a entrada da maioria dos refugiados judeus. A ajuda veio do principal psicanalista inglês Ernest Jones. Ele era do mesmo clube de esqui do secretário do Estado, Sir Samuel Howe, e Jones convenceu Howe a conseguir para Freud a permissão para trabalho. Em maio de 1938, Freud, sua filha Anne e outros membros de sua família mudaram para Londres. Freud chegava em Londres quando a Inglaterra se preparava para a guerra e ele se mudou com sua filha Anna para uma casa em Rapts. Mas o câncer de Freud estava avançando demais e em setembro de 1939, 3 semanas depois do início da guerra, ele morreu. A Segunda Guerra transformaria inteiramente a maneira que o governo via a democracia e as pessoas que ela governava. No próximo episódio, vamos mostrar como o governo americano, como resultado da guerra, se convenceu de que haviam perigosas e selvagens forças ocultas no coração dos seres humanos, forças que precisavam ser controladas. A terrível prova, os campos de extermínio, pareciam mostrar o que acontecia quando estas forças eram liberadas. Políticos e administradores da América pós-guerra passariam a crer que sob a superfície de sua própria população estavam as mesmas forças perigosas. E eles se voltaram para a família Freud para ajudar seus inimigos internos. E sempre versátil, Eduardo Bernays trabalharia não somente para o governo americano, mas para a CIA. E a filha de Freud, Anna, também se tornaria poderosa nos Estados Unidos, porque ela acreditava que as pessoas poderiam controlar as forças irracionais dentro delas. Disto viriam amplos programas de governo para administrar a vida psicológica das massas. Homem apaga a luz. The Century of the Self continues next Sunday night on BBC Two, same time, 8 o'clock. Tonight, the final part of SAS next.